Dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Vamos pensar um bocadinho na bondade maravilhosa desta mãe, que não só intercede por nós, mas que vem sempre ao nosso encontro e advertindo-nos, avisando-nos, estimulando-nos, corrigindo-nos, repreendendo-nos, porque ela é mãe e a mãe está sempre ao lado do filho, buscando o seu bem e a sua salvação. Meus caríssimos irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco, vamos meditar um bocadinho agora sobre as lições que ainda nos são dadas continuamente pela liturgia da ressurreição. O nosso catecismo, no número 641, página 159, vem lembrar-nos que as aparições do ressuscitado, elas aconteceram de tal modo que aqueles que as viram realmente tornaram-se uma segurança, uma coragem incrível, testemunhas da ressurreição. E isto, inclusive, fez com que eles não temessem a morte, porque sabiam, como se diz, que a morte não é a última realidade. A morte é apenas a penúltima. A última realidade é a vida, é a ressurreição. Por isso nosso Senhor quis que este fato ficasse muito claro, para que nós não pudéssemos ter nenhum instante de dúvida ou de insegurança. Exatamente o grande mistério da fé é que nós realmente não vemos e, no entanto, cremos, aceitamos. Mas, do outro lado, o Senhor pôs tudo aquilo que estava ao nosso alcance para que pudéssemos realmente crer com segurança. As mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Depois, Pedro é chamado a confirmar a fé de seus irmãos e, por isso, ele tem a aparição de Cristo. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ele é o chefe da igreja. Mais do que ninguém, ele deve estar firme na sua posição. Tudo aquilo que vai acontecer durante esses dias entre a ressurreição e a ascensão são simplesmente para mostrar, firmar e entusiasmar aquelas que são as testemunhas da ressurreição de Cristo. Aliás, esta é uma condição inicial para ter uma posição de ensino na igreja entre os apóstolos. Quando se tratou, por exemplo, de eleger o sucessor de Judas, uma condição essencial era esta como que eles tivessem sido não apenas companheiros de Cristo ao longo do seu ministério, mas também que eles fossem testemunhas da sua ressurreição. Não se pode de modo nenhum, sem realmente colocar a própria fé em dúvida e, portanto, introduzir o erro, a insegurança e a heresia na vida cristã
dizer que a ressurreição não é um fato histórico. É um fato histórico, inclusive, não só por ser um fato, mas também por ser um fato testemunhado. São Paulo diz muito claro que 500 pessoas o viram. Os apóstolos o receberam não como crédulos prontos a acreditar em qualquer coisa que se lhe diga. Pelo contrário, eles questionaram sempre esta ressurreição. Jesus, inclusive, várias vezes deve dizer a eles que eles são incrédulos, que têm um coração muito duro. Ora, isto significa uma coisa muito boa, que os nossos apóstolos não aceitaram a ressurreição ou não testemunharam a ressurreição simplesmente pelo entusiasmo ingênuo de pessoas que, afinal de contas, acreditam facilmente em qualquer coisa maravilhosa. Não, de modo nenhum. O nosso Tomé, por exemplo, é a imagem perfeita daqueles apóstolos que eram muito concretos, eram muito vividos, eram muito pé no chão. E temos que, afinal de contas, concordar com eles. Se afinal eles deram uma boa parte da sua vida para seguir a Jesus, acreditando nas suas palavras, nas suas promessas, e de repente eles o veem ali pregado na cruz como um criminoso e depois atirado num sepulcro como qualquer mortal. Não era uma coisa fácil que eles pudessem acreditar no Senhor, embora isto, não acreditar nele, significaria simplesmente dar um atestado de engano para os seus melhores sonhos. Jesus aparece a eles, e Jesus se faz tocar por eles, come com eles. Jesus adverte-os, Jesus insiste, porque ele sabe quanto esta verdade é fundamental para a vida cristã. Do outro lado, como vai dizer São Paulo, o fato de nós acreditarmos num Cristo ressuscitado nos leva a também viver uma vida de ressuscitado. Não de um animal qualquer, como aqueles a que se refere a Sagrada Escritura, quando diz que os homens caminham na vida como gado que vai para o matadouro, mas não, pelo contrário, com a cabeça elevada para o céu, sabendo que somos peregrinos nesta terra, mas que vamos em direção à casa do Pai. A ressurreição de Jesus não consistiu, diz o catecismo, numa volta à vida terrestre, como aconteceu, por exemplo, com a filha de Jairo, o jovem de Naim, com Lázaro. Nessa ressurreição, Jesus passa o estado glorioso e definitivo, de modo que São Paulo pôde chamar Cristo de o homem celeste. A ressurreição é, na verdade, o acontecimento mais fundamental, mais extraordinário, mais necessário de toda a história da humanidade. Não se sabe como a coisa aconteceu, porque afinal Jesus ressuscitou fora dos olhares do controle das pessoas. Ele apareceu depois vivo, se fez tocar, comer com os apóstolos, mostrou, portanto, que ele tinha ressuscitado na carne. Mas quando, como aconteceu, nós não sabemos. Sabemos, sim, que ele falou aos apóstolos
e os preparou para anunciar ao mundo esta grande verdade, que a morte não é o fim, que o pecado não é a derrota definitiva do homem, e que o demônio será vencido. E por isso, nos Atos Apóstolos, se fala que eles que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém assistiram à sua ascensão e agora são testemunhas suas diante do povo. Eles podem falar tranquilamente aquilo que viram, que sentiram, que apalparam. Cristo ressuscitou, a morte morreu, o pecado foi vencido, o demônio não é o Senhor do mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.